Hello, meu povo do YouTube! E aí, gente? Como estamos? Gente, confesso que essa semana foi uma semana, assim, de bastante desafio para eu vir aqui, por conta de algumas coisas que aconteceram aqui em casa, mas vamos embora, que hoje tem vídeo novo. Primeiro, eu já quero falar para vocês o seguinte, gente, para vocês curtirem o vídeo. Gente, se você, ó, a gente teve nesse vídeo, no último vídeo que eu gravei, nós tivemos na faixa aí de 40 visualizações. E assim, 10 pessoas curtindo. Então não faz sentido, não bate essa conta aí não, gente. Então deixa seu joinha aí, porque a gente tá começando a gravar por aqui e eu acredito, eu tenho a certeza que vai ser uma jornada muito bacana aqui no YouTube. Então peço a vocês que deixem aí seu like e que vocês comentem, gente. Comentem aí pra mim, comentem aí pra mim o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês o que vocês estão achando do assunto que eu vou abordar aqui, se vocês estão gostando, e também se vocês de repente querem que eu grave algum vídeo diferente, que eu fale sobre algum assunto, porque aqui o canal Rose com Propósito é um canal que a gente vai abordar assuntos, tá? Assuntos que estão relevantes agora na sociedade, que está acontecendo, coisas que estão acontecendo. Como hoje eu vou abordar um assunto aqui que tá bem, as pessoas estão comentando bastante, e eu quero comentar hoje a luz da Bíblia, a luz da palavra, qual é a vontade de Deus diante dessas coisas que estão acontecendo. E também, aqui também eu falo sobre empreendedorismo, falo um pouco do meu dia a dia, vou colocar vlog aqui. E qual é a intenção? Por que a Rose com propósito? Porque esse canal tem propósito de te inspirar, de te impulsionar, de repente despertar aí dentro de você um desejo que você já tem, aliás, um desejo que você já tem para que você venha colocar em prática aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem sonhado. Como eu falei lá no vídeo, em alguns vídeos anteriores, vocês podem ver lá, para quem está entrando, está chegando aqui, a ideia do YouTube já era uma ideia antiga, mas eu só coloquei em prática agora. E às vezes, gente, falta coragem pra gente, falta coragem, falta determinação. Às vezes você diz assim, não, eu vou fazer mesmo. Mesmo que no início não fique muito legal, mesmo que no início eu tenha que usar aquilo que eu tenho, mas eu vou começar a fazer isso, seja em qualquer coisa da tua vida. Por quê? Porque a minha intenção é agregar alguma coisa pra você. Né? Não adianta eu vir aqui ficar falando palavras ao vento e não agregar nada pra tua vida. Então a ideia é uma mulher, como eu sempre falo, gente, uma mulher comum, uma mulher como você que me visualiza aqui, de repente, cheia às vezes de medo, às vezes de insegurança, porque a insegurança todo mundo tem. Quem não tem insegurança que atira a primeira pedra, mas que vem e faz, tá? Então, de repente é isso que tá faltando em você que me visualiza aqui, tá? A coragem de pegar e fazer. Ah, mas vão me criticar, eu ainda não tenho, né? Eu ainda não tenho. Não sei o que você tem pensado aí. Eu ainda não tenho os aparatos, eu ainda não tô pronta. Mas, gente, quando que a gente vai estar pronta? Quando? Né? Existem coisas que a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa começar com o que a gente tem, e aí as coisas vão vindo, as inspirações vão vindo, né? Deus vai te dando inspiração, Deus vai ajudando você, e você vai fazendo e vai avançando, e quando você vê, você já fez algo, você olha para trás e fala, meu Deus, eu nem acredito que foi eu que fiz isso, né? Então é isso, tá? A minha intenção é agregar alguma coisa na tua vida. E, gente, então vamos pro vídeo? Vamos pro tema? Galera, hoje eu prometi pra vocês, inclusive postei nos status do meu WhatsApp, que eu ia gravar o vídeo devocional falando de coragem, inclusive no vídeo anterior eu falei sobre isso, só que muitas coisas aconteceram, isso pode acontecer, tá? As coisas aconteceram, vieram outros assuntos e eu quero conversar sobre, vai ser um devocional, mas vai ser também falando sobre um assunto que esse assunto que tá em alta, que todo mundo tá falando agora, que é do bebê born, né? E é um assunto, assim, bem delicado, tá, gente? É um assunto bem delicado, porque quando você olha na internet, você vê mulheres que estão comprando esses bebês, elas estão comprando e estão transformando isso em algo como se fosse algo verdadeiro. Gente, isso é muito sério, né? E eu quero trazer isso olhando pelo lado do vazio existencial que todo ser humano tem, gente. Todos nós temos. Eu não sei você, mas ninguém é diferente de ninguém, assim, no sentido de ser humano. Todo ser humano é igual, né? Nós somos igual.
perante o Senhor, todos nós somos igual. Quando Deus olha para nós, ele olha para nós com igualdade, né? Deus não faz acepção de pessoas. Então, e todos nós temos um vazio. Todos nós. Então, quando a gente, antes de conhecer a Cristo, eu sei que muitas pessoas que vão vir aqui, gente, em momento algum, eu quero julgar sua religião, não, de forma nenhuma. Eu não sou julgadora, não sou juiz de ninguém, tá? Então eu sei que tem pessoas que vão vir aqui que são de várias religiões, mas eu vou sempre trazer um entendimento para aquilo que eu creio, para aquilo que eu acredito, tá? Para minha fé, tá? Então, se você tem outra fé, tá tudo bem, tá? Então, olhando para esse lado aí de vazio existencial, nós olhamos, vemos, enxergamos que as pessoas estão procurando algo para preencher, né? Para preencher o coração, para preencher o vazio da alma, e isso tudo tá levando a pessoa a tomar atitudes assim completamente confusas, né? Eu até escrevi aí, as pessoas estão confusas. Isso tá deixando as pessoas meio confusas. E aí eu vi vários vídeos de mulheres assim simulando como se fosse na maternidade ganhar um bebê de verdade, né? E outras, aí vi outros vídeos também de várias mulheres, uma comunidade de mulheres que se juntaram em um parque, e aí elas conversam com esses bebês como se os bebês tivessem vida. E isso é muito confuso, porque isso nos mostra o quanto o ser humano precisa de Deus, do Deus, porque foi Deus que nos criou. Foi Deus que criou o ser humano, foi Deus que nos fez, né? Ora, se o Criador que nos criou, ele é o nosso dono. Então, nós precisamos, todo ser humano precisa do seu dono, né? Então, isso aí é uma coisa que eu quero estar pensando aqui com vocês. E eu quero ler o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 6, nos versos 25. Deixa eu achar que eu tô com meu celular, eu coloquei aqui 3 passagens pra gente falar. Mateus 6, no capítulo do versos 36, Jesus, ele fala conosco. Mateus 6, aliás, a partir do 25. Mateus 6, verso 25. O que Jesus fala para nós? Isso é uma palavra para todos nós, tá, gente? Para todo ser humano. Se você conhece a Deus, se você não conhece, de novo, não importa a tua religião, essa é uma palavra para todos nós. Se você vê os capítulos anteriores, Jesus vai nos dando orientações de como nós vivemos a nossa vida. E aí no versículo 26, no 25, ele diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento? O corpo mais do que o vestuário? Ele está falando aqui, né, que nós não devemos andar ansiosos com nada, nada. Aí no 26 diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí eu quero me apegar a esse versículo aqui. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E por que eu quis me apegar a esse versículo? Porque ele fala ali, né, de porque que as pessoas, e é o que a gente tá vendo, as pessoas estão ansiosas com muitas coisas, porque essa questão do bebê born, as pessoas, né, existe um vazio existencial que as pessoas querem preencher.
E nesse caso, tá muito relacionado a mulheres que não podem ter filhos, né? A mulheres que. Eu vou dizer mais sobre isso, sobre a mulher que não pode ter filho. Aí pega um bebê, né? Pega um bebê que é falso, né? Que é falso, e ela quer substituir aquele bebê ali pelo bebê que ela não pôde ter, por algum motivo, né? As mulheres não podem ter filho. E aqui no título desse entendimento aqui, o que Jesus fala é sobre a Bíblia, o que está dizendo aqui é sobre o descanso na providência divina. E aí eu quero contar uma história para vocês, aplicar aqui algo da minha vida sobre isso. As pessoas que são próximas de mim, você que está chegando aqui, que não me conhece, você vai conhecer um pouquinho da minha história. Eu conheci o meu marido com 38 anos. E 38 para 39. E o meu esposo, ele é 11 anos mais jovem que eu. Então, quando a gente se conheceu, eu ainda, né, na época que eu poderia ter filhos, a gente tinha esperança de ter filhos. Nós tínhamos a esperança. Mas, assim, devido a algumas coisas que eu também não vou entrar nesse mérito aqui, o bebê não veio, né? Nós não tivemos filho. E isso causou, assim, muita frustração. Eu acredito que causou frustração para os parentes dele, para o meu esposo. Ele falou, realmente, vontade de ter filho, esse é um assunto bem delicado, tá, pra eu falar aqui. Então, tá sendo bem, bem desafiador pra eu falar aqui. Mas eu vou abrir, assim, pra poder, de repente, ajudar você que tá aí, que tá, de repente, numa situação e que tem um conflito dentro de você, para que nós possamos entender aqui juntas o que Deus quer da gente. Esse versículo está todo direcionado, não andeis ansiosos com coisa alguma, não se preocupem, né? E diz também da gente descansar na providência de Deus, que é que Deus que prove tudo. Deus, na sua soberania, Ele provê todas as coisas e tudo que acontece na nossa vida foi a providência de Deus. Tudo que acontece, né? Então, e aí, continuando. Então, teve uma fase assim que eu me culpava muito. Eu falava assim, poxa vida, né, eu não pude dar um filho pro Alan. Meu marido ainda é bem mais jovem que eu e eu não pude dar um filho para ele. E aí, poderia ser vários fatores, né? Poderia ser fatores, algumas coisas que eu enfrento. Poderia ser ele também, que não pode ter, afinal de contas, eu sou mãe de 2 filhos de outros relacionamentos, né? Quando a gente se conheceu, eu já tinha tido um relacionamento. E ele também já tinha tido. E ele falou que a moça com que ele se relacionou, ela tinha engravidado, mas tinha perdido. E aí eu entrei numa de me culpar por causa disso, por conta disso. Mas aí, gente, conhecedora da palavra, né, a gente que conhece a Cristo, a Bíblia diz assim que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Deus começou a consolar o meu coração. Primeiro, uma coisa assim que acontece comigo, com meu marido, a gente é muito aberto assim. A gente conversa muito sobre todos os assuntos. E a gente começou a analisar. A gente começou a analisar as coisas. A gente falou, bom, quando a gente se conheceu, a gente entendeu que existia um propósito, porque a gente se conheceu e a gente teve uma sintonia assim muito forte, muito forte, muito forte, eu e ele. E a gente não tinha dúvida de que a gente queria ficar junto. E aí nós, né, namoramos durante, acho que o total, assim, entre namoro e casamento foi 1 ano e meio. E a gente quis casar logo porque nós já conhecíamos a Cristo e não teria por que a gente ficar namorando. Eu já tinha uma certa idade, ele também já era maduro, ele sabia exatamente o que ele queria. Então nos casamos logo, né? Então a gente pensou assim, não quisemos ficar correndo atrás chegamos a pensar em fazer um exame assim bem mais profundo, mas aí eu e ele pensamos, será que vai valer a pena, gente? Nós ficarmos correndo atrás em médico e tal. Se Deus quiser dar um filho para nós, Ele vai dar, independente de qualquer coisa. E aí a gente decidiu a não ficar correndo atrás. O exame, na época que ele tinha que fazer, o plano, nossa, era muito difícil assim. Eu lembro que o plano me jogava a gente para muito longe, era muita data, era muito à frente. E aí a gente decidiu, fala, quer saber? Vamos descansar em Deus. Se Deus quiser nos dar um filho, Ele vai nos dar e tá tudo bem. E aí a gente também começou a analisar ele, meu esposo é psicólogo e trabalha com
com adictos, né, com pessoas saindo das drogas. E a gente decidiu, pra resumir, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu já tô vendo que eu vou ter que acelerar um pouco, que já tá em 18 minutos. A gente decidiu descansar em Deus. A gente falou, vamos descansar. E se Deus não quiser nos dar filho, até porque nós pensamos assim, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito difíceis. Eu e ele, querer ter filho, a gente não tem filho porque a gente não quer. A gente não tem filho por conta das circunstâncias da vida. Então, a gente não vai carregar esse peso. A gente decidiu assim, não vamos carregar esse peso. A gente vai viver a nossa vida. Jesus está perto de voltar pelas né, circunstâncias que a gente está vivendo, pelo que a gente lê a Bíblia. Nós sabemos que Cristo está perto de voltar. Nós não sabemos se Cristo vai voltar na nossa geração. Nós não sabemos. Então, vamos seguir em frente. Vamos cumprir com o propósito de Deus. Vamos cumprir com o chamado que Deus tem para nossa vida. E vamos descansar no Senhor. Aí eu me lembro que eu conversei com a minha sogra falou, não, tá tudo bem. Além do mais, o Alan tem vários filhos espirituais. Porque tem pessoas que não nasceram para ser pai. E a gente precisa ter esse discernimento, né? A gente precisa ter esse discernimento, entender que a vontade que prevalece é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. E assim, eu tenho dois filhos adultos. E os meus filhos, eles são assim, eles respeitam demais o Alan. Eles respeitam muito. E eu sei que eles têm o Alan como um exemplo. E olhando para o lado assim, de discipulado, que né, a Bíblia diz que de fazer discípulos, eu falei para a tua responsabilidade é ser um espelho para os meninos olhar para você e ver Cristo em você. Ver Cristo em você. Por mais que você não seja pai dele, porque não tem possibilidade dele ser por causa da idade, né? O meu filho mais novo tem 24 e o mais velho tem 28. Então, não teria como, né? É uma coisa que não teria possibilidade. Mas, olhando pelo lado assim de discipulado, então, eles são filhos espirituais do Alan. Então, e a gente decidiu descansar. E aí, abordando outra questão, eu e a minha sogra fomos no Dia das Mães, um dia antes do Dia das Mães, era no sábado. E aí a gente viu um monte de bebê born. E a minha sogra falou, nossa, que coisa mais linda, que coisa. E realmente muito mais bonito, muito lindo. Muito lindo, aqueles bebês pareciam bebês de verdade. Mas aí eu fiquei pensando, gente, mas ao mesmo tempo dá medo. Eu não sei se você já olhou para um bebê born e teve medo. Porque aquilo ali parece que é algo real, mas não é real. Sabe? Parece assim... Aí você pega naquilo ali, parece assim... É uma coisa assim, artificial, que parece alguma coisa real. Eu falei, ui, sabe? Dá um negócio assim. Então, gente... É isso. Parece real, mas não é real. E aí eu dei exemplo hoje a gente conversando sobre isso, eu conversando com meu esposo no café da manhã, e ele falou assim, imagine se nós, ele falou assim, aborda sobre isso, porque isso é um assunto que as pessoas estão falando e que é um assunto relevante. Imagine se nós, né, por todos esses motivos que eu abordei aqui, nós pegássemos um bebê daquele, não podemos ter filho, então vamos pegar um bebezinho daquele pra nós. Gente, que coisa mais sem sentido. Não tem sentido, gente. Então, o que eu queria dizer pra você que me visualiza aqui? E eu não sei qual vai ser o alcance desse vídeo, é que a única pessoa que pode preencher, seja o vazio existencial, sobre essa questão de não poder ter filho e tentar substituir isso por um bebê que é falso, a única questão, então dei todos esses exemplos que eu e meu esposo, sabendo que existe ainda a possibilidade de nós termos filho, existe sim, tá? Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Eu tenho 46 anos. Tem mulher aí que tá tendo filho com 50 anos. Tem mulher que tá tendo filho com 50 e poucos anos. Então, existe a possibilidade de eu ter? Existe sim, tá? Existe sim. Olhando para a palavra, nós vemos que teve Rebeca, teve Sara, teve a esposa de Zacarias que teve filho na velhice. Sim, ali também era um propósito de Deus. Então, se o propósito de Deus for eu e a Lainda ter um filho, terei pela vontade de Deus, não pela minha vontade. Então, por isso eu preferi descansar em Deus. Então, Deus nos convida a descansar nele. Nele, ele diz aqui, ó,
né? No versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser, tudo, gente, é tudo que nós nos preocupamos, tudo que nós pensamos, às vezes ficamos preocupados, ansiosos. Imagina se eu me pegasse ansiosa e depressiva, porque eu não posso dar um filho pro meu marido, eu ia ficar maluca. Então, esse é o convite de Deus. E aí, eu escrevi também coragem, porque nós que somos crentes, e, e também, gente, até quem não é crente precisa ter coragem. Mas eu falo assim, no sentido de nós falarmos aquilo que Deus quer que nós falemos. A verdade da palavra. As pessoas estão carentes de ouvir a palavra. As pessoas estão precisando ouvir sobre Jesus. Sobre Jesus. E para isso, nós lembramos quando Deus falou para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Né? Deus fala para Josué, medita na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Gente, nós só venceremos esse mundo. Nós só venceremos todas essas questões porque o vazio existencial, o vazio que o ser humano ele tem dentro dele, se ele não se voltar para Deus, ele vai tentar preencher os vazios de todas as maneiras possíveis. Eu estive vendo os vídeos ontem de uma menina que ela fala sobre várias questões de que as pessoas, algumas pessoas, vou citar alguns aqui. Algumas pessoas tentam preencher com coisas, comprando muitas roupas, comprando muita maquiagem, outras comprando muito perfume. Esse excesso é algo assim que as pessoas estão perdendo a noção das coisas. As pessoas estão confusas. Nós que conhecemos a Deus, precisamos falar de Jesus. Jesus é o caminho. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós meditamos nas palavras de Jesus, quando nós meditamos na Bíblia, nós encontramos a saída para todas as coisas. Para todas as coisas. E é por isso que eu te convido, que você que está aí, você que está me visualizando aqui, que você conhece a Cristo, fala de Jesus. Fala de Jesus. Gente, eu tenho muita dificuldade tipo, se sentou alguém do meu lado, eu falar de Jesus. Eu tenho dificuldade. Mas eu tenho facilidade de vir aqui. Não é fácil, na verdade não é fácil não, gente. Mas eu tenho uma disposição para vir aqui e falar aqui. Então, Deus, ele usa as pessoas da forma que ele quer. Então, eu creio que é dessa forma que Deus quer me usar. Eu creio e tenho a certeza que é aqui que Deus quer me usar. Então, eu não vou me calar. Não podemos nos calar. Não podemos nos calar. E para finalizar aqui, gente, então era sobre isso que eu quero falar hoje, para não estender mais, tá? Eu separei também Salmos 36, que eu tava lendo hoje pela manhã, Salmos 36. No versículo 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber das correntes das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos, veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Gente, é na luz de Jesus que nós veremos a luz. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra, começamos a olhar para o que Deus tem para nós, começamos a olhar para as promessas que Deus tem para nós. E a maior promessa que Deus tem para nós, gente, é nos salvar. Essa é a maior promessa que Deus tem para nós. É nos salvar, é nos levar para o céu. Nós vivemos uma vida aqui nessa terra, com o propósito dele, cumprindo com o chamado que ele tem para nossa vida, olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E no final, nós vermos a Cristo na eternidade. Essa é a vontade de Deus para nossa vida. Gente, hoje eu vou ficar por aqui. Esse vídeo de hoje foi querendo falar sobre esse assunto aí que é bem polêmico.
E eu espero que vocês, de todo o meu coração, a minha oração aqui é que vocês, que me visualizarem aqui, reflitam sobre esse vazio e o que nós podemos, como que nós como cristãos, como conhecedores da palavra, o que nós podemos fazer para que as pessoas conheçam a luz de Jesus através da nossa vida, tá bom? Então é isso. Gente, deixe um comentário aqui, tá? Comentem, curtam, para que tenha engajamento aqui no canal, para que outras pessoas venham, tá bom? Então um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.